Nosso muito boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos, que nunca percamos a esperança, a confiança e a fé renovadora. Onde está a sua felicidade? É um tema muito interessante. Nós vamos conversar bastante sobre ele hoje. Porém, nós estamos no Outubro Rosa, né? E o Outubro Rosa é o mês da prevenção do câncer de mama. Esse movimento surgiu lá nos Estados Unidos, como muitos outros, né? E o rosa, do nome do movimento, faz referência ao famoso laço cor-de-rosa, lançado pela Fundação Susan Komen, responsável por organizar a primeira corrida pela cura, lá em Nova York, em 1990. Esse ano me marcou muito, porque foi o ano que o meu pai partiu para a pátria espiritual. E eu sempre falo que foi o dia mais triste que eu passei até hoje. Mas, com o conhecimento da doutrina, isso me ajudou a entender por que ele veio aqui. Por que ele veio nos trazer mensagem de amor e de carinho, de compreensão, que a gente procura colocar na nossa caminhada. E esse evento foi o maior, essa instituição é a maior organização mundial de câncer de mama encarregada em realizar pesquisas sobre o assunto, a Fundação Susan Komen. Aqui no Brasil, o primeiro sinal de apoio a esse movimento foi uma rápida iluminação lá do monumento ou mausoléu do soldado constitucionalista, situado lá em São Paulo. Essa iniciativa foi de responsabilidade de um grupo de mulheres simpatizantes da luta contra o câncer de mama. Não há uma causa única para esse câncer. Sabe-se quanto mais idade, maior o risco de desenvolver a doença. São fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, como a idade da primeira menstruação, ter tido ou não filhos, idade em que entrou na menopausa, além do histórico familiar, consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, exposição à radiação ionizante podem colaborar para o desenvolvimento da doença. Ao perceber qualquer alteração, procure um profissional o quanto antes. Nós queremos ver você bem, saudável e linda. Ajude-nos a reforçar a importância do Outubro Rosa. Converse com outras amigas que estão à sua volta. Juntos, praticar ações recomendadas não só neste mês, mas durante todo o ano. Invista em atividades físicas, em uma alimentação saudável, pois cerca de 30% dos casos podem ser, sim, evitados quando praticamos bons hábitos. Eu vou elogiar mais um pouquinho as mulheres aqui, porque agora, na semana passada, eu fui ajudar duas pessoas, duas senhoras, que estavam entregando um ponto comercial. E elas queriam entregar esse ponto comercial limpinho para a pessoa que ia receber.
E eu disse, por quê? Porque era assim que nós queríamos receber, se fosse nós que estivéssemos recebendo. Muito bem, vamos lá, vamos ajudar. Eu passava por um lugar, limpava um pouquinho e não tinha mais nada. Já estava limpo. Ia para outro lugar, limpava mais um pouquinho e não estava, era pouca coisa. Aí caiu a ficha. Claro, eram as mulheres que estavam ali, eram elas que cuidavam do lugar. A limpeza, a organização. Não que alguns homens não tenham isso. Assim como também algumas mulheres também. Mas na grande maioria, as mulheres cuidam mais da limpeza, são mais organizadas. É o nosso tributo, né? Essas maravilhas. Tem poucos homens hoje aqui, eu acho que eu vou sair tranquilo. Mas é assim, as mulheres têm isso, né? De serem mais organizadas, de deixarem as coisas mais limpinhas. O estudo é o nosso manual de sobrevivência. O esclarecimento das coisas é o nosso manual de sobrevivência. O primeiro passo, nós avaliamos como estão pautadas as nossas prioridades, as nossas metas. Depois nós vamos para o Evangelho e vamos comparando se o que estamos fazendo está dentro do que fala o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é uma forma maravilhosa de nós retificarmos alguns pontos, arrumar algumas rotas daquele mapa nosso de sobrevivência, com um pouco mais de compreensão, com um pouco mais de maturidade perante a vida. O nosso Evangelho. Como vamos falar sobre felicidade? Semana passada eu tive um caso também, que como o irmão falou, no próximo final de semana nós teremos o nosso galeto, né? E então nós temos uma equipe que trabalha, uma equipe de eventos que trabalha para fazer da melhor maneira possível, entregar a todos da melhor maneira possível. Então, essa equipe é dividida. E então, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, quem vai cuidar daquilo outro, a gente vai dividindo as tarefas. E eu liguei para um amigo para ver se ele poderia fazer uma tarefa. E ele não me atendeu. E quando as pessoas não nos atendem, a gente já começa a pensar, né? O que aconteceu? Eu costumo brincar. Quando não me respondem, quando me ligam, eu digo assim, já sei, não me ama mais, né? Não me ama mais, não me atendeu, não quer mais saber de mim, esqueceu de mim. Tudo bem, não estou mais na tua lista. E passou o dia e lá no final do dia ele me ligou. Meu amigo, e tudo bem, eu entendo, né? Eu te magoei alguma coisa, tu não me ama mais. Não é isso. Não é isso. Nós estávamos hoje em um projeto, passamos o dia em um projeto, que era de atendimento a algumas crianças carentes e tal, e tu não tem noção, eu tenho. Ele disse, tu não tem noção da alegria, da felicidade que eu passei esse dia lá. Eu imagino. Porque quando nós nos doamos para fazer alguma atividade que vamos ajudar alguém,
Isso nos faz um bem, nos traz uma felicidade incrível. É quando nós estamos fazendo o bem para o próximo que nós nos sentimos felizes. Na grande verdade, nós estamos em uma escola de almas rebeldes. Aqui é uma escola de almas rebeldes. E eu não lembro se foi o Emmanuel. Eu vi em algum lugar que ele tem uma frase assim: o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. E é uma boa verdade, né? O teu inferno é grande, ele tem o tamanho da tua rebeldia. Quando nós ficamos rebeldes, nós ficamos muito chateados. Nós nos revoltamos. Por quê? Parece que nós estamos no inferno. Essa nossa rebeldia nos deixa perdidos, nos coloca num inferno. Quanto mais nos equilibramos, mais felizes nós ficamos. O Ramesh tem uma história muito legal. Ele foi buscado, foi questionado, né? Por que tem pessoas que estão numa situação tão complicada e outros sofrem de uma maneira tão grande? Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão numa situação complicada, mas estão tranquilo. Estão tranquilo, estão de boa. E outros sofrem de uma maneira assim que não tem tamanho. Eu estou nesse time. Ele contou uma história que existia um sujeito que vivia muito amorosamente, muito tranquilamente, sereno, e esse irmão desencarnou. E todo mundo reconhecia a bondade dele. Todo mundo sabia que ele era uma pessoa tranquila, serena, do bem. E disseram que ele tinha que ir para o céu. Esse vai para o céu. Só que naquela época, o céu não havia passado pelo programa de qualidade total. E a recepção lá não funcionava bem. A recepção do céu não funcionava bem. E o pessoal olhou assim, ele não tinha crachá, não nada, vai para o inferno. Mandaram ele para lá. E lá, ninguém exige crachá, ninguém vai olhar em lista, pode entrar. Entrou. Passou uns dias, Lúcifer chegou lá nas portas de São Pedro e ficou indignado. Você é um bandido. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. E Pedro perguntou, mas por quê? O que houve? Ao que Lúcifer respondeu, você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça. Chegou escutando as pessoas, olhando as pessoas nos olhos, conversando, abraçando e beijando. O inferno está insuportável. Parece o paraíso. Pedro, traga de volta aquele sujeito para cá. Moral dessa história, né? Viva com tanto amor no teu coração, que se por engano você for parar lá no inferno, o próprio demônio vai te trazer de volta. Os problemas fazem sim parte da nossa vida,
mas não deixe que ele te transforme em uma pessoa amargurada. Todos nós temos os nossos percalços, as nossas dificuldades, mas não devemos deixar que isso nos torne pessoas amarguradas. O que é felicidade para você, né? O que é felicidade? As respostas podem ser das mais variadas. Pode ser quando eu me formar, pode ser quando eu comprar um carro, uma casa, me mudar, ganhar uma promoção no trabalho. Mal sei que às vezes na medida que eu vou subindo numa hierarquia, as cobranças são cada vez maiores, mais difíceis. Quando eu acertar na loteria, de repente, ou depois que meus filhos crescerem, se formarem, se casarem, ou quando eu encontrar minha alma gêmea, eu sempre fico procurando a felicidade em alguma coisa. Não, eu só vou ser feliz quando determinada coisa acontecer. E se isso não acontecer, se uma dessas coisas não acontecer, eu me torno infeliz. Esse tema de hoje, ele está na 4ª parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira, que é as causas primárias, a segunda, que é do mundo espiritual, ou dos espíritos, a terceira, que são as leis morais, e a 4ª, que é a esperanças e consolações. E essas outras obras, na sequência, o Livro dos Médiuns é um estudo aprofundado da 2ª parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho é um estudo aprofundado da 3ª parte do Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno é um estudo aprofundado da 4ª parte do Livro dos Espíritos. E a Gênese é um estudo aprofundado da 1ª parte do Livro dos Espíritos. Tamanha a importância desse livro. Nesse capítulo nós temos, além de felicidade e infelicidade relativas, também as perdas de pessoas amadas, decepções, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte e desgosto da vida. O que é relativo? Felicidade e infelicidade relativa. Relativo é o que é diferente de absoluto. Quando é absoluto, é uma coisa completa, independente e incondicional. Já relativo depende. É dependente, condicional e proporcional a alguma coisa. Tudo é relativo, né? Tu vai passar bem hoje? Depende, é relativo. Depende de várias circunstâncias. Então, na primeira questão dessa parte, Kardec vai questionar: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ao que eles respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível é na terra. Quanto possível. Porque nós não temos ainda condições de ser absolutamente felizes o tempo todo. Porque nós sim estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Nós pedimos para vir aqui. Nós imploramos para vir aqui. Para sim passar por todas essas dificuldades que pedimos.
Nós que pedimos. Na questão 921, ele vai questionar. Aí ele faz uma afirmação primeiro, né? Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Ponto. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Daí ele questiona a relatividade. Ao que eles respondem. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E eu tenho essa escolha. Eu tenho essa possibilidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Praticando a lei de Deus. Sabendo o quanto Ele ama cada um de nós, independente. Ele tem um amor profundo por cada um de nós. Na questão 922, vai perguntar: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Ele vai afirmar pelo menos. Primeiro, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ponto. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Ponto. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Não tem como eu achar que eu vou ser feliz com um carro novo, com uma casa nova, com um emprego novo, com uma situação nova. Eu crio a felicidade dentro de mim. Eu sei que Deus é bom, muito bom para todos nós, e Ele não desampara. E esses momentos difíceis, eles são para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos enriquecer de sentimentos e pensamentos bons, com a fé no futuro. Ali na frente vai passar. Nós estamos 2 anos numa pandemia. Eu lembro certinho de uma pessoa que chamou no rádio assim e pediu: meus irmãos, meus amigos, tem uma pessoa que eu tenho muita confiança e que me diz o seguinte: são 4 dias que vocês precisam ficar dentro dos seus lares. Não saiam, não trabalhem, não fiquem recolhidos. Isso vai ajudar muito e não vai se propagar isso. Naquele momento eu fiquei 4 dias em casa. Até hoje, quase 2 anos. Tudo tem o seu tempo. Tudo foi válido. Tudo foi uma grande lição que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade nos incomoda. Nós ficamos sempre olhando o problema do vizinho e não olhamos para nós, não nos ajudamos, a nossa fé ainda não está no lugar. Na questão 923, Kardec vai perguntar: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? E eles respondem: sim.
conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 5.000 libras de renda, vendo-se reduzido a ter só 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Nós estávamos conversando antes ali, amigo, que o Mark Zuckerberg, o proprietário do Facebook, do Instagram, perdeu o WhatsApp, perdeu não sei quantos milhões aí nesse ontem. Será que ele ficou preocupado? É bem provável, né? É bem provável que ele tenha se preocupado, sim. Mas é assim. Às vezes, quando a pessoa mais tem, quando ela perde, ela fica bem abalada. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitos morrendo de fome, de frio, sem um abrigo onde repousarem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Muitas vezes eu me sinto com vergonha de reclamar de alguma coisa quando eu olho para o lado e vejo pessoas passando por dificuldades sem tamanho. A gente pode dar uma olhadinha para o lado e ver o quanto que muitas pessoas passam por dificuldades incríveis. E muitas delas têm a resignação, a tranquilidade de aceitar aquele desafio. Há males, na 924, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Sim. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Nós temos muito hábito, né, de, como eu narrei aquele caso daquele homem que era bom e por engano, claro, né, tem essa historinha. Mas a minha mãe, mais de 30 anos, agora ela não tem mais essa consciência, ela tem Alzheimer, mas, sei lá, durante uns 25 anos da vida, ela ficou lamentando a perda do meu pai. Porque meu pai era uma pessoa tão boa, tão generosa, tão especial. Por que ele partiu com 53 para 54 anos? Ela não aceitava isso. E eu tenho a plena consciência que ele aceitou do melhor grado. Porque ele sabia, ele tinha essa luz. Ele sabia que era importante ele partir naquele momento. Mas é de cada um, né, aceitar isso. Na 925, por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Ai, ai, ai. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. É uma das maiores provas, a riqueza, porque ele tem tanto
E se ele não administrar, não souber fazer as obras que ele pode fazer, que está ao alcance dele fazer, a dívida dele vai ficar muito grande. Então, a prova da riqueza é uma das maiores. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si, o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. O que menos necessidade tem, esse sim é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los, os gozos. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se a suportar com coragem, Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Eu vi nesse livro aqui tem uma parte muito interessante, que é o homem mais feliz da história, que são os códigos que é o código da felicidade. Bem-aventurados significa felizes. A tradução de bem-aventurados é felizes. Felizes os que sofrem, pois eles serão consolados. Mas tem algo de estranho aí, né? Felizes os que choram serão consolados. Não é um paradoxo? O paradoxo é um pensamento, uma posição que contraria os princípios do que está dizendo. Eu falo uma coisa e eu estou contrariando isso quando eu digo que choram os felizes. Felizes choram. Para ser verdadeiramente feliz, é preciso chorar? Na realidade, Jesus discursava sobre um choro saudável, altruísta, àquelas pessoas que se dedicam aos outros, solidário, não sobre o choro depressivo, masoquista, autopunitivo. Ele se referia ao mais notável treinamento emocional, a empatia, a capacidade de se importar com a humanidade, de levar em alta conta os sentimentos e as necessidades dos outros. Vocês se importam com os seus semelhantes? Para o mestre da emoção, Jesus, os que chafurdam na lama do egoísmo são infelizes. Ainda que tragam um sorriso no rosto, mas os que se doam concretamente para aliviar as angústias dos outros são felizes. Lembrei do meu amigo, que eu falei, que ele passou o dia ajudando as crianças carentes e ele estava numa felicidade só. Ninguém se importou tanto como ele com a dor das pessoas. E ele era felicíssimo. Jesus foi feliz o tempo todo que ele passou aqui. Narra que ele era uma pessoa muito alegre.
70% do tempo que ele passava, ele estava alegre, brincando, sempre de alto astral. Não é por menos, né? Mas viver emburrado, achando problema em tudo, não nos leva a lugar nenhum. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo se for ocasionada por outrem. A responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Meus irmãos, eu passei um pouquinho do horário, eu peço desculpas, mas é sempre uma alegria, né? É uma felicidade estar aqui, nessa casa que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda todos os dias a entender o porquê que cada um de nós está aqui. Ao entender, sim, que nós, com fé, esperança, nós seguimos em frente muito mais harmoniosos. Tenham todos uma ótima tarde, com muita fé, muita esperança em seus corações. Uma gratidão a todos.